Olá pessoal, bora para mais um Traços Cast. Hoje eu tô toda bonitinha de novo de Arpel. Arpel, obrigada por mandar os looks para mim e deixar cada vez mais elegante. Essa história que já tem muito tempo. Contei outro dia num Reels aí no Instagram, depois vocês vão lá para ver. Obrigada, tá meninas, mais uma vez. E hoje eu estou aqui com um casal empreendedor, parceiros na vida e no trabalho, que criaram uma marca que eu considero forte e que eu sou muito fã. Mas mais fã que eu são meus filhos, que toda sexta-feira tem que lanchar no Empório Life. Sejam bem-vindos, Fernando e Matheus. Obrigado. Obrigada. Agradecer o convite, prazer estar aqui, de poder dividir um pouquinho também dessa história nossa com vocês. É que é sempre bom, né, gente? As histórias, quando a gente relembra elas, é muito bom, né? É ver pão. o quanto que a gente andou, né? O quanto que a gente evoluiu, né? É sempre pão, né? É sempre pão. Então vamos lá, vamos voltar lá no começo. Como é que começou essa história de Empório Life? E aí, dona Maria? Na verdade, o nome surgiu depois, né? Mas a história começou, eu falo que foi do nada mesmo, foi em cima de um estilo de vida nosso, que a gente, né, que a gente tinha. Porque, na verdade, o Matheus trabalhava na parte de educação física, né? Na verdade, assim, né, Matheus? Você trabalhava nas academias, né? Na época que a gente se conheceu. E eu sou formada em moda e trabalhava na empresa dos meus pais, como estilista. Então, áreas completamente diferentes, né? Só que eu sempre gostei de cozinhar, sempre. Sempre foi minha paixão. E do nada, um dia em casa, né, Matheus? Falei... A gente sempre falava que tinha o desejo É. de fazer algo diferente. No meu caso, eu tinha uma missão. Não chegar aos 40 com uma rotina de 5 às 10. Mesmo depois de padeiro, nada mudou. Mas eu continuo amando o que eu faço. Mas a ideia era tentar buscar outros ares. E a Fernanda tinha uma ideologia muito parecida, né? A gente sempre foi muito em prol de mudança. A mudança é um negócio que comove e move a gente pra caramba. E a gente vinha analisando, estudando, pensando no que poderia ser uma possibilidade de empreender. Diante disso, a gente começou a fazer muita pesquisa, pensar, né, Lourinha? O Matheus já tinha esse grande desejo, até pela profissão dele, né? E então, por esses testes que eu sempre gostei de fazer dentro de casa, surgiu um produto que, inclusive, a gente tem ele até hoje, que é o pãozinho australiano, que foi o primeiro produto que eu fiz, né? A gente nem era de comer tanto pão, né, Matheus? Na época, assim. Fiz o pão, adoramos o pão. A gente sempre teve uma coisa muito engraçada. A gente não consumia algumas coisas por análise. Tipo assim, quando a gente queria comer uma massa, não sei por que a Fernanda fazia uma massa. Tinha vontade de comer uma pizza. A gente come de tudo, tá, Carol? Que fique bem claro isso. Mas a gente buscava a oportunidade de fazer todo o preparo. Legal. E diante disso, a gente tinha uma coisa que era muito engraçada. Parecia até involuntária, mas é uma associação muito grande ao estilo de vida de fato. Hoje a gente percebe isso nitidamente, que a gente sempre buscava os ingredientes ali que fugisse do que é industrializado, de calorias, entre aspas, negativas, né? Algo que trouxesse algum benefício, algo diferente. Então o pão, eu me lembro assim, desde lá atrás, um pouco antes do Empório, de lembranças da Fernanda tendo ideias dentro da cozinha, antes de sequer de pensar em Empório, de confeccionar algumas coisinhas nesse sentido também. Mente criativa ela tinha, né? Estilista. Sempre teve. O meu lado é a mente criativa. Eu falo que lá no Empório hoje é eu na criação, Matheus no comercial, né? E eu falo que eu só mudei de ramo, mas continuei com a questão da criatividade. Mas assim, o legal é que eu fiz o pãozinho australiano e realmente ele ficou muito bom, porque sempre foi muito desafiador fazer um pão sem glúten que fosse bom, que tivesse uma textura legal. E o assim... Paulão da Shape. Paulão da Shape, você lembra desse pãozinho, né, cara? Não, e tipo assim, e o legal é que sem experiência nenhuma em pão, em fazer pão,
Essa primeira receita que eu fiz deu muito certo. Deu muito certo. Legal. Eu falei, nossa, Matheus, que pão gostoso. Aí na época o Matheus atendia muita gente como personal. Ele começou a falar assim, faz um pra eu levar pra minha aluna, faz um pra eu levar pra ciclano, faz um pra eu levar pra Beltrano. Eu fazia. E as pessoas começaram a pedir pra gente fazer o pão pra vender. Eu falei, nossa, Matheus, impossível, que horas que eu vou fazer pão pra vender? Eu vou chegar em casa e fazer pão pra vender, não sei o que lá. E depois de muita insistência, né, Matheus? Eu falei, então eu vou fazer uns pãezinhos. Vou fazer, você leva pra academia. Então, assim, surgiu dessa forma mais boba, assim, sem querer mesmo. Legal. Eu lembro dessa época que tem uns amigos da minha mãe que eles eram vizinhos de vocês, eu acho, não sei. E aí eles o Niltinho e o Luiz Fernando. Sei quem é. Lá em cima da casa da sua mãe ali, onde eu morava. Aham. Eu lembro deles chegando lá em casa. Eu te garanto que tinha farinha na varanda dele, adoidar. Ele chegava lá em casa e falava assim, nossa, meu vizinho tá fazendo um pão sem glúten, bom pra caramba, é um casal de vizinhos meus, eu não sei o que, eles faziam uma propaganda. Ai, que legal. Não, e foi legal que, tipo assim, aí o pessoal começou, aí o Matheus começou a levar, eu falei, vou criar alguns outros sabores pra ter em cima da mesma base, e ele vai levando. Aí comecei a fazer. Nessa época, eu circulava em 6 academias em Juiz de Fora. Então, tinha os meus clientes e, assim, sempre gostei muito de conversar. E tinha as pessoas do convívio ali do dia a dia. Então, eu saía com uma caixinha de plástico com os pães. E um detalhe muito legal, sabe, cara? Eu acho que de toda a história que a Fernanda pode contar, é uma das coisas que mais me marcaram. Porque hoje a gente tem uma condição um pouco melhor de produzir. Depois desses anos de esforços e tudo mais. Mas a gente começou no fogãozinho de 4 bocas. Foi mesmo. Um forno que você não conseguia colocar 3 formas de pães. E teve momentos, com o passar do tempo, que a gente conseguia desenvolver... A gente não, né? A Fernanda fazia uma média de 90 pães por dia. Por dia. Caramba, em casa. A gente casa, chegou no fogão nessa de 4 quantidade bocas. de pães E trabalhando. ainda em casa. E trabalhando. Desenhando calça e fazendo pão. E tipo assim, e foi legal porque assim, eu acho que o negócio despertou muito pra gente, a gente viu um nicho muito grande em cima disso, porque eu consegui, sem experiência, fazer um produto muito bom. Que na época ninguém achava em lugar nenhum um pão bom, que realmente atendesse, né? Que as pessoas falassem, é prazeroso de comer, porque a gente via que a maior dificuldade das pessoas era realmente em ter esse tipo de produto, mas que fosse prazeroso para comer. Sim, sim. Então a gente começou a pôr nossa cabeça para funcionar, né, Matheus? A gente falou assim, nossa, igual você mesmo fala às vezes, né? O Matheus falava, por que uma dieta tem que ser batata doce e frango, né? Não podem ter coisas além disso numa dieta e a gente ter produtos que realmente despertem e encaixem numa dieta ou num estilo de vida de alguém que busca, né? Legal. Esses tipos. Então a gente começou começou a tomar uma proporção de venda tão grande, pessoas querendo revender também o produto, e mesmo sem CNPJ, a gente ficou o quê? Uns 3 anos vendendo boca a boca sem CNPJ, entendeu? Eu falo que foi um laboratório muito bom pra gente, porque a gente conseguiu ter uma visão legal e começou a criar um modelo de negócio que a gente gostaria que a gente gostaria de ter pra gente consumir, né? A gente começou, né, Matheus, a criar um lugar onde a gente gostaria de chegar e achar o pão, achar um agregado, achar um laticínio, tudo que fosse dentro de uma mesma linha. Aí a gente começou a pesquisar, começou a viajar, né, Matheus? Isso é legal, porque as pessoas acham que os negócios são construídos da noite pro dia, né? E aí tem um passo a passo ali antes de ver aquela loja pronta, que é legal a gente contar isso para as pessoas. Às vezes quem quer empreender acha que assim... O negócio surgiu e tá pronto e é né? sucesso por causa disso. Mas não, tem todo um tempo, né? Um tempo de maturação ali pro Não, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, nesse tempo existiam dificuldades. Hoje existem dificuldades, porém talvez em esferas diferentes. Sim. Mas assim, é o ato de empreender, né? Costumo dizer que existe uma problema só teoria muda de dos lugar. 2 Fs. E aí seria fudido e feliz. Verdade. E é engraçado ouvir a Fernanda falar disso, Carol, porque, tipo, foram várias coisas. Então, primeiro a ideia do pão, ela desenvolveu um produto,
E aí a gente começou a apresentar para algumas pessoas, nutricionistas, acharam legal, começamos a interagir com a possibilidade de vendê-los, não apenas consumi-los. E quando o negócio foi tomando essa proporção que a Fernanda comenta, a gente começou a pensar assim, isso pode ser um modelo de negócio. E aí o mais engraçado, já que a gente está aqui para dividir uma história, é que, primeiro ponto, se você quer que algo dê certo, não precisa de ninguém mais que você para que dê certo. Fato. E por que eu falo isso? A gente bateu no Sebrae, apresentou o produto, fazia 2 anos que vendia o pão na rua, já tinha uma proporção assim bem considerável, e a gente teve uma devolutiva que a gente saiu de lá muito mais fortalecido, mas o que na verdade eles nos disseram foi o seguinte: vocês estão doidos. Juiz de Fora não tem mercado para isso. Vocês precisam testar. E aí o que a gente comentou com eles, mas a gente está testando tem 2 anos. Não, acho que vocês deveriam repensar, desenvolver isso um pouco melhor. Eles não levaram muita fé na nossa ideia. Assim, fomos atrás de um especialista. De negócio, essa foi a verdade. Mas no fim das contas é que a gente tem que acreditar mesmo. Né? Conhecemos uma empresa em São Paulo que tinha uma premissa muito parecida com o que a gente queria. Um ambiente onde a gente tivesse produto próprio e ele estaria linkado a uma panificação saudável, que esse produto, além de qualquer coisa, fosse gostoso, que era o fundamental, e fugíssemos de uma era batata doce frango. Uhum. E muito importante também, que era algo que a gente sentia que era uma carência do mercado, hoje em dia um pouco menos, que quando você às vezes queria ter uma rotina um pouco mais saudável, você tinha uma complexidade para compor uma rotina alimentar gigantesca. Eu tinha que ir no Espaço Mascarenhas para comprar sementes e grãos e outras coisas. Depois eu passava ali no Colina, estou contando a minha trajetória, para optar por um bom queijo, alguma coisa. Passaria no Dom Silvos, ali no Silvino, pegaria mais algumas outras coisas e terminaria no supermercado. Sim. Por que não poderia existir um lugar que trouxesse um mix de produtos com essa variedade, com inúmeras soluções? Que facilitaria a vida das pessoas, né, em consumir e que ao mesmo tempo fosse gostoso. Que é o, quando que a gente é o principal. definiu, né, sim. filho? Que é o que faz te dar continuidade e consumir o produto. Exatamente. Quando a gente definiu que o layout seria muito dentro disso, a gente começou a fazer pesquisa de mercado. Já que o Sebrae disse pra gente que nós estávamos malucos. Tudo bem. Foi muito bom. Começamos a visitar Norte, São Paulo, Rio, Sul. Visitamos um monte de lugar através de pesquisa no Google, aonde encontrássemos algo parecido. E aí conhecemos uma pessoa em São Paulo, fomos atrás da pessoa, fiquei sabendo que você desenvolveu um projeto muito parecido. Mesma coisa, vocês vão abrir aonde? Juiz de Fora, vocês estão malucos. E aí, cara, vem a parte mais legal da parada. Conta aí, Fernanda, como é que foi desenvolvido o projeto? Porque o projeto, o que a gente fez? Aí, na época, a gente falou assim, Matheus, vamos entrar numa pós, vamos fazer uma pós de gestão de negócios, aproveitar, a gente aproveita que já está com essa ideia, já não deixa morrer. E o legal da nossa pós de gestão, que a gente entrou junto, que todos os trabalhos, todos os projetos que a gente fazia nessa pós, era como se fosse o nosso modelo de negócio real. Legal. Então, eu acho que aquilo deu uma impulsionada, porque realmente você faz projetos, né, que demanda tempo, assim, na pós. Então, a pós, ela deu uma alavancada legal pra gente, né, Matheus? Legal, vocês foram formar a própria consultoria. A própria consultoria, exatamente. A gente começou a formar o nosso modelo de negócio ali, ó. Só né? que formar que é bom nada. Né? Eram 14 módulos, no 11º, no 8º por aí, a gente era um container. Produzia em casa e vendia num container. No 10º, nós éramos um... Como é que chama? Que carrinho que roda? Food truck. Nós éramos um food truck. Ia visitar condomínio, enfim. No 11º, a gente entendeu que tinha a ver com a gente ter um espaço físico e ter tudo isso que eu trouxe anteriormente dentro da essência do negócio. Saímos da pós e fomos procurar um imóvel. Legal. E fomos procurar. E não formamos. Mas formaram o Empório Life. Mas é muito legal, é assim, muito interessante o que vocês estão trazendo, porque um dos propósitos
do meu podcast, de eu fazer isso aqui, é mostrar que as coisas de fora dão certo. Aqui a gente tem uma mania, uma crença, um sei lá o quê, Que tudo dá errado. tudo que dá errado. Então, toda tem vez muita gente, que tem ninguém consome, né? Tem várias famas, né? Vamos dizer, a cidade, né? Que nada que funciona, que nada que vai pra frente. E aí eu tô trazendo, aos poucos, várias histórias aqui de que dá certo. Eu vejo, cara, eu tenho uma rede de contato, graças a Deus, muito legal. As pessoas me permitem uma boa amizade, pessoas que me ajudam a pensar diferente, que me ajudam a movimentar. E todas elas vivem as mesmas dificuldades que qualquer um viveria, mas o mercado é instável. Empreender não é a garantia que tudo vai dar certo o tempo todo. Uhum. Essa flutuação ela tem que existir até para provocar a gente a construir melhorias. Com certeza. Mas eu ouço de todos eles o seguinte: o maior problema de grande parte das pessoas é que elas focam na concorrência, não no cliente. Uhum. Sim, verdade. Sabe? E qualquer solução nasce de um problema. É. É tão simples. É verdade. Às vezes um problema é seu, né? Que você vai resolver pra você e você acaba resolvendo pra um monte de gente. Exato, né? exato. Nosso último episódio foi com as meninas do Fraldas. Não sei se vocês conhecem. Elas desenvolveram um aplicativo para organizar chá de bebê. Que maneiro. Por quê? Porque ela foi fazer o chá de fralda dela e entupiu a casa dela de fralda. Aí ela não sabia mais o que fazer com aquilo, ela pegou a lógica de construir construir aquele aplicativo, organizar o chá, aquilo virar dinheiro e você comprar o que você quiser com aquele dinheiro do chá de fralda. E... Tipo assim, facilitou a vida de todo mundo. De todo quem tá mundo. comprando e de quem tá ganhando. É isso. Com então, às vezes, a gente certeza. resolver um problema nosso, a gente vai resolver o problema do cliente. E o Isso foco no é cliente é empreender, isso. Com certeza. E sem romantizar, porque tem os altos e baixos, tem um monte de Claro. confusão. Com certeza. É trabalho 24 horas por dia. Você falou 16 que você tá lá dentro. Como diz a Fernanda, eu vou viajar e as minhas roupas sempre são as camisas do Empório. Aí eu vou viajar, as crianças estão junto, as oportunidades que a gente tem, ela reclama de eu sempre ficar no telefone. Mas eu não consigo me desconectar, mas é porque eu faço o que eu gosto. Mas sabe? tem que ser. E é isso. A pessoa que acredita naquela linda frase teórica que diz que você vai trabalhar menos e ganhar mais, ou alguma coisa nesse sentido. Rapaz, É iludido, né? ou tem Você tá muita falando da sorte. camisa do Empório, eu tô vendo que nós estamos na mesma paleta, ó. Eu vim Ah, sintonizada com vocês mesmo. aí. É mesmo. Rapaz, Na nossa logo nova, né? Que a gente Abel, acabou de isso não trocar. foi intencional. Né? Não foi, nada A disso. gente acabou de trocar nosso letreiro, identidade nova. Apple Life. É. Aqui, mas aí montamos a loja, começamos e como é que foi? Quais foram os primeiros desafios que foram aparecendo ali Desastre. naquele dia? Desastre, 3 anos de desastre. De entender como nós deveríamos de fato nos comunicar, de conseguir aceitar que quem dita o ritmo de qualquer coisa é o cliente, e hoje isso é muito simples e fácil de entender, e de entender principalmente que nós tínhamos que ter algo muito além de ser uma padaria, nós tínhamos que ter diferenciais que nos realmente fizessem se posicionar diferente de grandes nomes do mercado, porque Juiz de Fora é uma cidade que tem excepcionais ambientes de panificação. Gente com muita estrada, muita história, muitos anos de dedicação, com produtos maravilhosos. Então, assim, foi muito difícil, porque éramos bem amadores nesse sentido de panificação. Na verdade, a gente ali, porque na verdade é eu e o Matheus e a gente tem um sócio, que é o marido da minha mãe. Ele é nosso sócio, ele não tem esse estilo de vida, mas ele acreditou muito na nossa ideia e entrou com a gente. Legal. Entendeu? Mas o negócio Né? engraçado é que a gente sempre pensava na gente, né? Em que momento vocês largaram os trabalhos anteriores? Eu na pandemia. O Matheus só na pandemia. Primeiro dia da pandemia. A gente tinha um E consultor. eu ainda fiquei 2 anos com o Empório, até a hora... Porque eu trabalhava numa empresa familiar, que minhas irmãs também, cada uma foi indo para um lado e a gente resolveu vender a marca e cada uma foi para um lado. Aí em 2 anos de Empório, eu ainda fazia os dois. Depois foquei só no Empório. Eu ia te perguntar isso, mas como é que foi pra família? Você dá tchau pro negócio da família, mas igual você falou que vocês venderam. Acabou que, no meu caso, meu pai e minha mãe, eles já estavam meio que aposentando, deixando pra gente um negócio que talvez a gente não tava tão empolgado com ele. Então, essa foi a realidade. Então, meio que casou.
Entendi. Eles ali já entregando ali pra gente e a gente também resolvendo, porque cada um foi pra um lado. Minha irmã também foi pra parte de gastronomia, tem uma hamburgueria em Bitpoca. Legal. Entendeu? Então, assim, meio que casou. Aí a gente entrou num consenso, a gente não tava já muito mais feliz de estar ali, e é uma empresa familiar de 40 anos, que às vezes as pessoas falam, ai, mas você não tem saudade? Saudade a gente tem, mas assim... Cara, Das coisas boas. É um a gente caminho tem, novo. mas eu acho muito libertador, porque é como o Matheus falou, eu amo, tipo assim, o novo, eu amo o desafio, eu amo, né, a novidade pra gente é assim, né, o novo, você fazer algo diferente, isso eu acho que é o que mais me motiva e motiva o Matheus também. A gente adora mudança. Legal. Então, assim, muitas pessoas ficam assim, ai, mas vocês não ficaram com pena? Não, não fiquei, sabe? Legal. Até porque era um negócio que a gente... É um negócio que a gente gosta muito, que hoje a gente tá ali dentro, é prazeroso, né, mano? Faz parte tá do ali... estilo de vida de vocês, que Pois vocês falaram é, desde o faz início. parte. A gente é o principal cliente do que a gente produz. No meu caso já foi um pouco mais complexo e doloroso. Foi, do Matheus. A gente foi. tinha um consultor que ele sempre falava, vai ter uma hora que você vai ter que se decidir. Você tem que acreditar mais no seu negócio. E o meu pensamento era, eu não consigo fazer duas coisas 100%. Eu fazia duas coisas 50%. Minha entrega para meus clientes já não era a mesma coisa, minha entrega e doação necessária para a empresa era muito aquém. Até que veio a pandemia. E nós enfrentamos todas as dificuldades que todas as outras empresas. Quase solamos o joelho no chão umas 70 vezes, a testa foi umas 3, ou seja, chegamos a ter as maiores dificuldades possíveis. A gente ainda está se reinventando. Sim. Né? Não é fácil, mas é muito legal. E aí, quando veio a pandemia, a decisão ela se tornou muito mais intensa. Ou você abre mão disso e tenta fazer isso dar certo, ou você vai continuar aqui. E o meu propósito qual era? Não chegar aos 40 anos como personal. Entendi. Doeu, despedir da Ainda bem minhas que você alunas. mudou, ainda bem que você mudou a frase, né? Forma positiva, pensamento positivo. A única opção é ser otimista ou otimista. Doeu despedir das minhas alunas, né? Demais, porque eram clientes de muitos anos. Com essa estrada de personal, eu cheguei no momento mais interessante, que eu podia escolher com quem relacionar profissionalmente, eu podia definir um pouco mais os meus horários, e eu só tinha as clientes que tinham tudo a ver com o meu método de trabalho. Sim. Então, assim, para mim, eu era muito bem Feliz. resolvido, feliz com a minha profissão. Então, abri mão. E hoje, depois de 3 anos de pandemia, eu me considero que eu vivo um lado emocional muito parecido. Eu não trocaria o Empório por nada. Legal. Esse é o espírito. Agora, Só para finalizar, Carol, respondendo essa pergunta, as dificuldades principais, né, vieram, de fato, ao meu ver, da comunicação. Porque antes a gente só se comunicava como padaria sem glúten. Continuamos a produzir produtos sem glúten. Mas por quê? Porque nós acreditamos que o industrializado ele não soma. E é exatamente por isso que a gente nunca usou refinado, química, conservante, corante, espessante e outras coisas. A gente sempre fez isso. E com o passar dos anos iniciais, a gente entendeu que a gente não era 100, 100, 100, 100. A gente era com. legal. A gente tinha muita característica interessante e entregava muito benefício. E aí, quando a gente aprendeu um pouco disso, as coisas se tornaram mais fáceis. E às vezes muita gente deixava de ir pelo 100, né? Sim. A maioria. Às vezes, não vou ali porque vai ter um negócio que não é uma minha. das coisas até interessantes, Carol, porque assim, na época que a gente começou mesmo a fazer o pão em casa, que é o quê? 9 anos atrás? 7, 8, 9? 8, 9 anos atrás? 10. Ainda não era tão bom, porque hoje já melhorou muito esse mercado, né? Só que o preconceito ainda era maior. Ainda existe hoje. É sem glúten, é ruim. Essas comidas fit, as pessoas têm mania de falar comida fit, né? Não sei de qual fundamento que a pessoa tira fit, de que é fit. Mas assim, não sei. E um dos nossos, assim, uma das coisas que a gente fez, que eu acredito que foi, assim, o que deu muito certo pra gente também, né, Matheus? Desde o início da Empório, até quando eu fazia os pãezinhos antes da Empório, a gente sempre participou de muito evento, a gente sempre expôs nosso produto, a gente sempre
colocava nosso produto para degustação, então a gente quebrava um pouco desse tabu de, não é gostoso. Porque A gente era sem glúten, sem lactose, sem conservante e sem graça. A gente tinha que fazer com que as pessoas degustassem o produto para que o feedback dela pudesse se converter. A gente era saudável, delicioso e trazia um lado afetivo, emocional, sentimental muito interessante, que de fato os produtos são idênticos àquilo que é tradicional. E são todos deliciosos. Aí aqui eu não tô falando isso porque vocês estão aqui. Eu sou cliente assíduo do Empório. Tem muita coisa, Carol, que a gente já tentou fazer. Um exemplo, massa folhada, croissant, que é um dos produtos que a Fernanda mais gosta. Não ficou bom, então a gente não faz. Porque eu falava, Matheus, eu gosto de cozinhar, eu gosto de criar, só que se for para criar alguma coisa que não é gostosa, então assim, eu sempre fui muito exigente nesse sentido da criação. É desafiador você fazer um produto sem glúten, porque você muda a estrutura dele inteira, entendeu? E é um negócio que eu não tinha experiência, mas fui fazendo cursos e mesmo com cursos a gente tem que ir um pouco em cima do nosso sexto sentido para criar e realmente fazer alguma coisa diferente. E eu falo, tudo que a gente faz lá dentro hoje é para ser um negócio palatável, para ser um negócio que a pessoa come e fala, nossa, não tem açúcar, nossa, não tem glúten. Tem que ser surpreendente. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. A broinha é broa de milho? O bolo de milho molinho, cremoso. O bolo de milho cremoso. Maravilhoso. Aquilo é muito bom, muito bom. É muito bom. Lembra bolo de vó, não lembra? Lembra bolo de vó, é uma delícia. E o bolinho de banana também, eu como toda semana. Essa é a essência. Não, eu falo, tem muitos produtos hoje, sabe, evoluiu muito, que as pessoas comem, se você fizer um teste cego, as pessoas não acreditam, sabe? Porque tem muitas pessoas resistentes. Então, assim, com esses eventos, com essas coisas que a gente fez até muito no início, né? A gente participava de muita coisa. Inauguração de loja que tinha a ver, corrida. A gente estava lá e sempre colocando o produto para a pessoa estar degustando. Eu acho que isso foi um grande diferencial também. A aprovação, né? E a própria... As pessoas gostarem também já foi uma propaganda muito boa pra gente. Com certeza. Entendeu? Então, quando a gente abriu a loja, a gente já tinha uma clientela legal, até porque o network do Matheus era muito legal das academias. Já eram pessoas que tinham tudo a ver, né, Matheus? Com o tipo de produto. Então, assim, e nesse anos de experiências que a gente fez vendendo o pão boca a boca, a gente conquistou muita gente. Eu tava até brincando com você no início, a gente conversando, que hoje eu mexo na minha agenda e tem assim, fulana, entre parênteses, cliente pão, mas tem muito. Era da época antes do Empório que eu colocava cliente pão. Legal. E muitos são fiéis até hoje, entendeu? Isso é bacana. Tem muito cliente que a gente vende antes da Empório que tá lá com a gente até hoje. Entendeu? Eu tenho difundido vocês lá na Zona Norte, porque eu trabalho lá. E aí, às vezes eu passo, compro um lanchinho e levo pra turma, sabe? Aí elas ficam assim, nossa, manda abrir uma padaria aqui dessa aqui, manda abrir isso aqui, manda abrir isso. Porque o próximo é por conta da Fernanda, tá? Claro, elas não passam por aqui, né? O pessoal trabalha e mora lá, então não conhece. Outro lado. Aí eu levo, eu falo, experimenta aqui, esse bolinho. Nossa, o bolinho de milho foi sucesso. Não, aquele bolinho não tem quem não goste, né, gente? Ele é muito gostoso mesmo. Então é isso, eu acho que assim, o sabor, sabe, ele anda muito... E a proposta que a gente quer levar também, entendeu? Da pessoa ter uma vida mais saudável sem ter que abrir mão, porque as pessoas acham que tem que comer coisa ruim. Sim, as pessoas até hoje pensam isso um pouco. Isso tá melhorando muito, né? Porque o mercado tá ajudando, tá abrindo muitas lojas. Tá se difundindo já outras coisas. E as pessoas, tem muita gente preocupando realmente com a saúde, com o envelhecer. Eu falo, a gente tem muito cliente idoso que preocupa em, às vezes, não é nem só com glúten, mas às vezes consumir um produto que não tem conservante, que é mais natural, né? É um conjunto de coisas. A gente está indo para uma era que a gente sabe que ser saudável é simples, mas a gente tem que, de fato, cuidar da maquininha. Sim. Né? E a área de alimentação, ela está indo para um aspecto assim, de muita mudança. Hoje, o interesse da indústria é abastecer muita coisa além de qualquer outra. Né? Acima de qualquer outro, né? O interesse dela é abastecimento. Então as matérias-primas elas vêm mudando e aí que está um propósito muito intenso para a gente, que é manter as coisas ao mais natural possível.
Então, o nosso propósito se resume em fazer as pessoas viverem mais e melhor comendo coisas gostosas. Isso na gente é muito forte. Quem hoje não quer viver mais? E bem, né? E bem, né? Que é o principal, né? E saúde é tudo. Com certeza. Se a gente não abastece o carrinho com um combustível bom, É verdade. não tem jeito. Isso faz sentido. E, assim, aí vocês vieram, tem 7 anos de história, agora tá 7 rolando... anos de ponto físico. Desculpa. E 10 anos de história. 10 anos 7 anos de ponto físico. de murro na parede. E agora essa mudança de identidade visual, essa comunicação nova, que... O rebrand ele veio muito em cima de tudo que a gente falou até agora. A percepção nossa de ter clientes que precisou de um tempo de maturação para eles perceberem os maiores valores que a gente entregava. Uhum. E esse é o nosso propósito de fato. O que a gente entregava com o produto, não aquilo que o produto não tinha. E uma vez que a gente foi entendendo isso, a gente teve a sorte de conhecer uma consultoria, que hoje ela ajuda muito a gente. Obrigado, GPME. Pedro Bill. Pedro Gandalf, o mago. Obrigado. Mariana. E eles ajudaram a gente, através de inúmeras pesquisas, a entender que, tipo, por que a gente demorou tanto tempo de convencer uma Carol? Uhum. O que a gente pode fazer para facilitar? Qual o caminho mais fácil? Aquelas pessoas que ainda não nos conhecem, qual a melhor maneira da gente interagir com elas? E a gente carregava esse lado muito intenso ainda do sem lactose, sem conservantes, sem glúten. E aí a mudança veio para provar que a gente tinha algo acima disso, que eram produtos que são deliciosos e ao mesmo tempo saudáveis. E aí uma mudança na marca, a gente se incomodava com alguns elementos, que a gente queria profissionalizá-la um pouco mais, dar uma pegada minimalista, mas ao mesmo tempo de mais impacto, mais elegante. A gente tem muito desejo de crescer, né, o Carol? Acho que como todo mundo que empreende. Então a gente sentia falta de uma marca que tivesse uma presença com mais intensidade. Legal. E aí que veio toda essa E que reestruturação. passasse realmente aquilo que a gente queria passar, né? Para o nosso consumidor. Né? Sim. E tem pouco tempo que mudou, né? Ainda está no meio do Tá no bagulho. meio ainda, né? O letreiro foi colocado aqui semana passada. Não foi? Eu passo ali todo dia, eu fico sacando Por as mais que pareça movimentações. simples, né? É algo complexo, requer investimentos. Sim, A gente não vive num momento propício para dar passos muito largos. O cenário econômico não é o mais ideal. E então, assim, a gente vem de maneira muito calma, dando um passo de cada vez, fazendo as coisas como pode, mas o nosso grande desejo é fazer com que as pessoas realmente nos conheçam como, de fato, hoje a gente sente que é. Legal. O filósofo Joel J, ele fala que... Adoro ele. Eu imaginei As minhas reuniões são todas formatadas nos podcasts dele. que a constância é mais importante que a velocidade, né? Então, a gente está trilhando o caminho passo a passo, mas sempre focado com aquele objetivo, com aqueles princípios, com aqueles valores, né? No caso de vocês, trazendo o sabor, a qualidade dos produtos, mesmo que você vá passo a passo, daqui a pouco você está longe e é por aí, né? É verdade. É assim, E se você for esperar o momento ideal no Brasil para você fazer alguma coisa, Não, você nunca vai fazer. esperar. Muda de país, que é mais fácil, né? Doideira. Não vai. Isso aí é uma coisa real. Um Mas é momento legal, ideal. né? Porque se não houver dificuldades, não há aprendizado. É isso. Se não houver problema, não há crescimento. Não tem como. Há quem diga que quem empreende no Brasil vai para qualquer país do mundo com o pé nas costas. Exatamente, eles falam, Nossos gente, avisos. brasileiro ia ser milionário em qualquer lugar do mundo. E pior que ia ser mesmo. A gente gosta de sofrer aqui mesmo, né? É isso que a gente gosta. E o que vocês estão pensando de futuro? Ó, a gente não pode falar, né, contar os segredos, mas pode a gente falar. está quase abrindo falar. um novo espaço no Alameda. Pode falar? A gente falou. Alô, sócio! Alô, sócio! Pode falar. O passe é o crescimento. A gente, há 3, 4 anos atrás, entendia que poderia ser interessante crescer com uma comunicação com outras empresas, né?
divulgar aí alguns produtos no canal de revenda. Uhum. Investimos um pouco de tempo nesse mercado, entendemos os lados bons, os lados negativos, as dificuldades. A gente hoje está presente em Minas, São Paulo e Rio. Legal. Graças a Deus aí tem alguns parceiros. Agradeço muito a eles aí por dividir isso aí com a gente. E hoje em dia a gente entende que ainda há a possibilidade da gente tentar dar um pequeno passo dentro de Juiz de Fora. Uhum. Então, junto à GPME, a gente tem esse projeto aliado a eles. E há um novo parceiro, né? Um novo sócio. A gente tem aí um projeto em andamento e a previsão é que em alguns meses uma loja filha esteja aberta. Eu falo a previsão porque é tão difícil falar de obra, né? Né? Legal. Mas a gente tá caminhando, então, nesse cenário, tanto de indústria, como ponto físico. Legal. Vem aí uma segunda lojinha, uma filhinha. Bacana. A gente vai cuidar dela tão bem quanto cuida da mãe. Muito bem. Aí vem novos desafios, né? Novos desafios. E que põe a Zona Norte no coração de vocês. Aí, ó. Ó, tem demanda. Precisamos Não é? de um sócio. Alô, Zona Norte. Alô, Zona Norte. Ai, gente. Mas é brincadeiras à parte, porque, Carol, esse é um jeito nosso mesmo de levar as coisas, sabe? Sim. Com bastante diversão, bastante otimismo. Mas o crescimento, ele é complexo. Ele Com é certeza. complexo, ele traz medo. Sim. A sensação que eu tenho hoje é, inclusive, pior do que a que eu tinha antes da primeira loja. Porque você tem mais noção da responsabilidade que É né? verdade. Do que é. Mas, ao mesmo ponto, a maturidade, ela te traz mais confiança. Com certeza. Você já sabe aonde você não pode caminhar. Os seus Exatamente. erros do Se a passado gente já... se a gente for comparar ali quando a gente abriu, é engraçado que eu falo, a gente acreditava tanto no nosso modelo de negócio, tanto, que ninguém era experiente em nada, nem em produção, nem em que forno comprar, nem em que batedeira. A gente comprou tudo assim, muito no escuro, sabe? A gente falou assim, vamos começar com o mais simples, vamos comprar o freezer mais simples, vamos comprar a batedeira mais simples. Se dá certo, se não dá para sem glúten, porque ainda mais que é um mercado que não tem muito quem te assessorar ali, né? Você vai montar uma padaria sem glúten, ela tem que ser dessa forma. Sim. Então tem que ser meio que no chute mesmo. Então a gente foi meio que metendo a cara e fazendo do nosso jeito, sem experiência. Então a experiência ali foi na marra mesmo. E eu falo, a vontade era tanta, a gente acreditava tanto que deu certo, entendeu? Legal. Hoje, com uma segunda loja, é isso, a gente já consegue ter uma visão melhor do que já é o certo, né? Sem ter que ficar... Mas o frio na barriga, ele fica, né? O frio na barriga, ele Não fica. tem como, né? Mas já é, Só que é um frio na barriga bom, porque Sim. eu falo, quem gosta de mudança igual a gente, fica é mais doido. fácil, porque Motiva muito. a trajetória, ela te mostra situações, te traz aprendizado, como eu disse. As coisas hoje estão bem mais reduzidas, né? Sim. A gente sabe o que não fazer. No Já é um começo. bom começo. Já é um bom rapaz, começo. Já é um bom começo. Legal. Outros desafios vão aparecendo, mas faz parte. E a gente teve a Legal. sorte de encontrar um parceiro que ele tem uma expressão muito forte dentro desse perfil de cliente. Legal. Sabe, ele já atua em outros segmentos e esses outros segmentos se comunicam muito com a marca. Então, acho que a gente está aí com uma estimativa bem positiva mesmo. Bacana. Porque sozinho você até vai, mas vai devagarzinho. né? com Junto certeza. com bons elementos aí, boas pessoas. Eu acompanhei muito de perto a criação do zero de um case de sucesso de fora, que é a Viva, né? Caramba. Desde o início. E foi muito isso. Eles foram para Belo Horizonte, abriram a unidade própria lá, depois viram que o modelo era franquia, voltaram atrás, mudaram tudo. E assim foram. E hoje estão... Se reinventando. né, tudo. e hoje estão... Passaram pela pandemia. Passaram pela A pandemia. Viva é Que muito isso. interessante, né? Eu lembro dessa época, é muito legal. Segmento que mais sofreu, né, com a essa, pandemia. com essa era que a gente viveu. É. É verdade. E aí muita consistência, muito pé no chão, muito o que entregar para o cliente, muito foco no cliente, São enfim. sensacionais. Então aí, sou suspeita para falar, mas É. a verdade é Exatamente. sou fã daqueles garotos. E aí no meio disso tudo, 2 filhos, né? Exatamente. Tem que falar deles, né, gente? É. Eles são Antes de vir pra cá, eu melhor tava parte. jogando bola com o Pedrinho. É muito bom, é muito bom. A gente sempre foi doido
pra ter os filhos. E 2 tá de bom tamanho, dá pra Eu gente chorar, queria né, 3, Matheus? mas Nossa. tem hora que dá vontade Nossa, de devolver o mais Henrico, dois. então para no segundo. O Henrico é o pequenininho? Pequenininho. É. Virado no Mais levado. giraia. É mais elevado. É. Lá em casa também o mais novo é mais Se intenso, vamos dizer inspira assim. no mais velho e aprende mais rápido. É. O caminho é mais fácil. E eles curtem? Eles vão com vocês pro empório? Curte. Muito. O Pedro, ele começou a frequentar a loja antes do primeiro mês. Legal. Antes do primeiro mês. Ficava ali do lado do caixa. Pedro ficava comigo na loja, Todo né? mundo ajudava, enfim. Ele ficava comigo. O Henrico depois não, porque ainda mais que o Henrico nasceu na pandemia, então já era mais difícil, mas o Pedro, ele lá. dormia dentro da loja. O Pedro hoje é vendedor da loja. Era igual o chinês, dormia dentro da loja. Pedro É assim hoje- que começa. Pedro hoje se comunica com o cliente, ele é muito comunicativo, acho que está absorvendo um pouquinho desse lado de convivência meio da Fernanda. E, cara, se ele achar interessante, tudo por ele. É isso aí. Eu frequento o negócio da minha família desde criança também. Desde para férias ia pra lá, depois vem mais sério, foi ficando. Tô indo, tô lá. Não é? Oi, gente, caminhando pro nosso fim aqui. Papo gostoso, né? Nossa, daí parece que nós estamos gravando Bom aqui, né? demais. Boa, Diogo. Fica aí nosso convite, então. É. Você acabou de ganhar um café da tarde com a gente. Olha só. Se deu bem, Aliás, Dioguito. vocês, Hoje eu né? escapei por pouco de negócio. 40 segundos do tempo. Ó, e aproveita que o nosso cardápio é novo, tá com muita coisa legal. Não sei se vocês já conhecem os toasts, tá maravilhoso. Eu tô viciada naqueles toasts, hein? Vai lá comer aqui. Iremos. Tá gostoso, tá valendo a pena. Sexta-feira a duplinha chega lá. Aí, ó. Eu sempre peço para os meus convidados, no final, deixar um conselho para quem está começando a jornada, quem está lá fazendo pãozinho no forninho de casa, ou nem isso ainda. Um conselho que vocês dariam para o Matheus e para a Fernanda de 10 anos atrás. Ouvi mais meus pais. No meu caso, meus avós e meus tios, né? Cara, é só você pensar pela natureza da vida. Eu gosto muito de falar, eu tenho isso que eu vou falar agora muito como algo, assim, registrado em mim. A gente nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e pip, né? A natureza da vida é muito simples. Então a gente chega aos 18 anos achando que tudo muda e a gente ganha liberdade. E é aí que a gente entende que nós temos que começar a se virar. A gente termina uma faculdade e acha que ganha liberdade financeira ou qualquer outra coisa que seja. E é aí que você percebe que você tem que se virar mais ainda. Porque você vai se especializar e começar a trabalhar. E na maioria das vezes o caminho é esse. Posterior a isso, você arruma uma família. E aí você tem que se especializar, se reinventar o tempo todo, porque o mercado exige isso, trabalhar, cuidar da família e outras coisas mais. Então, a conclusão é, nada na vida é fácil. E para algo dar certo, precisa pelo menos uma pessoa acreditar, que seja você mesmo. Muito bem. Com certeza. Sonhar grande, pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu digo assim, as pessoas... É uma prova nossa, né, Matheus? Tipo assim, quantas pessoas... Inclusive, quando a gente abriu há 7 anos atrás, a gente estava num momento de crise. O Brasil estava num momento de crise. Então, Mas não quanto só... o Brasil teve crise? Tá tipo isso. assim, eu acho que continue, né? Daqui a... Talvez quando eu tinha 5 anos, que eu ganhava mesada, Mas eu dava pra ir lembro Não, na... esse era anos 90, mas não era? mas era uma fase que tava assim, todo mundo falando muito, tá? Sabe? Tava muito. Então, muitas pessoas falaram, vocês são doidos, ainda abrindo nesse ponto, nesse lugar que não passa ninguém. Ponto de vocês são destino. Tipo assim, por isso que eu falo, às vezes a gente ouvir muito a opinião das pessoas acaba desmotivando a gente. Sim. E a gente acreditar realmente num negócio e acreditar de verdade mesmo e fazer para que ele aconteça, eu acredito que não tem erro, sabe? Porque eu acho que a maioria das vezes o problema é que as pessoas são muito inseguras. Sim. Às vezes elas querem alguém que fala como se existisse uma receita de bolo, Um milagre. qual é a forma certa, né, dela fazer. E não existe receita, não existe... Então, assim, a pessoa ela tem que acreditar nela acima de tudo, sabe? E fazer por onde, não é só acreditar, sabe? Eu acho que isso foi um grande diferencial pra gente ir pra frente, né, Matheus? Eu acho que nada bloqueou a gente. Legal. Nenhum comentário, que foram vários, negativos. Imagino.
Entendeu? Ainda mais que era um nicho diferente, um mercado diferente, onde as pessoas ainda não entendiam direito e elas tinham uma insegurança muito grande que a gente não tinha. E querendo ou não, vocês eram estáveis nas profissões de vocês, né? Nas profissões anteriores, né? Então, Sim. assim, por que vocês vão mexer nisso agora? Pra que eu vou Vocês sair da estão minha zona de inventando conforto? É. É mais ou menos isso. Eu te confesso que antes da gente abrir a loja, já com a loja alugada, que não abria nem de jeito nenhum, que nunca tá bom pra abrir, né? Eu falei, gente, o que eu fiz? Eu saí da minha zona de conforto, o que eu tô fazendo aqui? Uma hora dá um estalo assim, rápido, mas passa também. Você fala, bola pra frente e vão... Já escolhi, agora tem que fazer acontecer, agora né? Vamos fazer acontecer. É isso. E é legal, você falou uma coisa aí, daquele lugar que não passa ninguém, você é a segunda pessoa que senta nessa mesa, que tem uma história de sucesso naquele lugar e que teve que ir contra tudo e todos, que é o Josimar. Teve aqui todo mundo falando, você vai mudar pra lá, você é maluco, não sei o quê. Porque E ali, ele foi... Né, ali tá crescendo muito rápido, ali no Estrela Sul. Só que antigamente ali era um deserto. Ainda mais o Josemar, que abriu antes da gente. Era mais deserto Mais ainda. deserto ainda. Né? Ali evoluiu muito nos últimos 7 anos. Sim, sim. A maioria dos apartamentos, prédios que tem ali, nasceram dos últimos 7 anos. Não, e o legal é que o nosso tipo de produto, o que a gente oferece, a gente realmente leva o nosso cliente até a gente. A gente não é um ponto de passagem, a gente é um ponto de destino. Com certeza. Então, assim, isso é bem legal. O Pedro, da GPML, costuma falar, gente, no meio de um morro, vocês levaram, como é que ele fala, Matheus? Ele fala isso, né? Ele fala, gente, eu tô impressionado, como é que vocês levaram essa quantidade de gente no meio do morro? É verdade. Né? No meio do morro. E ali criou-se um ecossistema em volta, né? Academia, centro de treinamento de futebol, beach tênis, não sei o que, tudo ali foi abrindo, construindo, né? esse ecossistema ali, né? Comunicou. Todo mundo já veio aqui, ó. O Mauricinho já veio aqui, vocês, Josimar. Rodrigo, pessoal da O Rodrigo precisa vir, tá na lista. Aí, Rodrigão. Aí, Rodrigão. Estrelacast. Cara, não adianta. A gente tem um lado muito otimista sobre as coisas, mas a gente também tem que entender, parafraseando Cássia Eller, o para sempre sempre acaba. A gente precisa se reinventar. Então, não se acomodem jamais. Não se confortem jamais. Estejam dispostos a ouvir mais e falar menos. Porque a maioria das soluções, ela vem de problemas de outros. Se você quer empreender, você não tem que resolver problemas seus, você tem que resolver problemas das pessoas. Então, ouvir é muito importante também, ao meu ver. E é isso. Por isso que eu termino com a frase que a gente começou, né? Foco no cliente. Você tem que saber seus concorrentes, mas eu acho que um dos maiores erros das pessoas hoje em dia é o foco no concorrente. Mas você tem que focar no seu cliente. É isso. Porque o seu cliente é diferente do seu concorrente, entendeu? Né? Porque aí você começa a olhar pra dentro e não ficar olhando pra fora, né? Que você fica olhando muito pra grama do vizinho. Você perde muita energia olhando pra grama do vizinho. Sim, né? É isso. Meninos, muito obrigada. Tô muito obrigada feliz a com você. vocês aqui. Muito Foi sucesso. ótimo. Adorei nossa conversa. Continuaremos frequentando. E muito obrigada mesmo. Obrigado você pelo convite, obrigado por tudo, boa noite para todos. Galera, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Tô precisando de inscrito, gente. Ajuda eu. Valeu.